Então, bem-vindos mais uma vez para o curso de Integridade no Setor da Água, com foco na gestão da gestão das bacias hidrográficas. Temos o prazer de estar convosco aqui com a Leonela, o Luís, da SEGUAS, o curso implementado pelo Consórcio da Água, também com o apoio da WIN. Como vocês sabem, o programa inclui 6 sessões. Estamos na sessão número 3, que vai ter o foco na gestão padrão de aquisições e contratação. Temos ainda uma de transparência e as 2 sessões práticas do plano de integridade. Nesta sessão, qual é o nosso objetivo? Ao final da sessão, vocês estão capazes de entender a importância de um processo de aquisição íntegro. Identificar também os princípios na matéria, como os riscos, a falta de integridade na gestão, na aquisição, a segregação de funções e as modalidades das diferentes aquisições. Também vamos conhecer, de acordo com a complexidade dessas modalidades e o volume de aquisição, o que chamamos de limiares financeiros. E, finalmente, partilhar convosco algumas ferramentas práticas que podem vos ajudar a melhorar a integridade nas aquisições e contratações. Os objetivos da sessão, vão decorrer nesta agenda. Começamos com esta pequena contextualização, depois passamos aos princípios básicos do processo de aquisições e contratação. Fazemos um exercício em grupo para saber onde que está cada um de vocês, cada uma dos comitês de bacia com as CDs, para se autoavaliar rapidamente nos princípios dos quais já falamos na primeira parte. Depois falamos de um processo padrão geral, como pode ser, e quais são as ferramentas que podem ajudar em cada um desses momentos desse processo. E fazemos um exercício em grupo que vai ser, de facto, a aplicação destes conhecimentos no plano de integridade de cada um da equipa da gestão da bacia hidrográfica. Finalmente, fazemos um pequeno intercâmbio na plenária e falamos os próximos passos e fazemos o encerramento. Tudo, como sabem, vai estar programado para durar umas 2 horas. Então, começamos pelo início. Como vocês já sabem, pelas primeiras apresentações da Leonela, nós fizemos uma oficina em Brasília, ao início de dezembro, para o qual perguntamos, ou na qual perguntamos, qual é o estado de situação nos 4 eixos da integridade. Particularmente indo ao eixo da corrupção, nós fizemos vocês fizeram uma autoavaliação baseada em são 3 métodos em particular, mas naquela oficina fizemos um questionário autoadministrado que enviou a unidade de integridade da ANA e um questionário baseado no contrato de delegação. Esses que se vê aí são os resultados, não vou entrar em detalhe, mas esses 2 resultados, esses 2 questionários, nós analisamos também com base nos relatórios das auditorias que foram feitas para ele. E os resultados, às vezes, são coincidentes, às vezes diferem um bocadinho. Então, o que o auditor viu, o que vocês também viram de vocês, às vezes não é a mesma coisa. Mas, com todos esses resultados, nós o que fizemos foi uma avaliação geral para o pilar anticorrupção. Qual é o assunto mais quente? Qual é a problemática mais importante que se encontra na gestão das bacias hidrográficas? Encontramos aqui 3 aspectos que não vou entrar em detalhe, o relatório está, se quiser, podemos falar depois nas perguntas, mas, em princípio, a área que precisa mais atenção é a contratação, as aquisições, a contratação e também a gestão desses contratos. Mas aqui nesta sessão vamos nos focar só nas aquisições e na contratação de provedores de serviços, sobretudo. Então, vamos agora à atividade prática, na qual vão para o Mentimeter, sabem como está na plataforma onde vocês entraram, devem ir à seção 3, procurar embaixo, aí onde está a Mentimeter, atividade prática, e podem ver aí umas perguntas.
eu tenho que compartilhar para ver os resultados, não é isso? Uhum. Ok, minutinho aqui. Vamos à sessão 3. Se eu pudesse. Agora sim. Hum. Então, as perguntas são simples. Esses resultados que eu falei, né? Primeira pergunta: concorda você com os resultados do levantamento das necessidades de capacitação? Acha você que uma das necessidades de capacitação para vocês é gestão de contratação? A gestão de aquisições e contratação? Uhum. Está bem? Vocês veem que está as respostas, mas não pude ler as respostas, né? E a Sim. gente vê, a gente tem dia Todo 10. mundo, 100%, sim, 100% diz que está totalmente de acordo, concorda totalmente com que os resultados precisavam desta formação na gestão de decisões e contratação. Vamos para a segunda pergunta. Concorda você que o processo de contratação é um ponto fortalecido na gestão? Então, concordam que esses resultados são ainda Ok. válidos? E dentro do pilar corrupção, a segunda pergunta é, dentro do pilar da corrupção, vocês concordam que a área para fortalecer é a gestão das aquisições? Você tem Essa nove pergunta, sim. respostas, né? Já tem nove respostas, sim, totalmente. E eu não tenho... Não, se você não vê, mas Não você... atualiza, não atualiza a página, sim, não sei. Não. Mas se você dá clicando aqui, você pode ver. Aí está. Ok, É, sim, deixa. Uhum. perfeito. Agora Ok. sim. Uhum. Quantos segundos? Bom, perfeito. Ok, muito bem. Então, estamos na linha certa. Parece Uhum. que o interesse está de ver qual é de ter alguma espécie de reforço no que são os conhecimentos na gestão de aquisições e procedimentos padrões. Ok, muito bem. Então, passamos à primeira parte dos princípios básicos dos processos de aquisições e contratações íntegros. E o primeiro que eu quero dizer nisto é que vocês, como entidades, vamos por parte, perdão, deixe-me passar um bocadinho para trás. As principais fontes de informação que tomamos são muitas, as fontes de informação para fazer esta aula são muitas, mas queríamos focar-nos na legislação do Brasil, especificamente. Então, aí temos duas fontes de informação muito chaves. A primeira é a padronização, o instrumento de padronização de procedimentos e contratação do Ministério da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, da assessoria da AGU. Acá quero fazer uma salvedade. Nós sabemos que vocês não são entidades públicas, não são funcionários públicos, como EDs, fazendo contratações, mas gerem fundos públicos. Então, não, sempre é recomendável de ter os processos mais exigentes, mais rigorosos e de completar as maneiras da gestão que a administração pública manda. E, particularmente, esta informação, este documento que eu trago aqui, que está como recurso na plataforma, é um documento que é muito útil, porque tem muitas listas concretas de checklist, de listas de chequeo, tem documentos rascunho, tem modelos de contratação, de atas de comitê de seleção. Então, tem muita informação que para vocês, sem que estejam obrigados, como tal, a seguir, pode ser muito útil e facilitar a sua gestão de aquisições e contratação. O segundo documento que eu buscar é as diretrizes para empresas privadas. É um programa de integridade e as suas diretrizes. Então, aqui vocês vão tirar informação não só para os documentos dentro de um processo de aquisição, mas também para todo o programa de integridade. Então, também é um recurso que está na plataforma para vocês dar uma olhada, também para melhorar a qualidade, provavelmente, ou ter como recurso quando estão a trabalhar no seu plano de integridade no geral. Então, vamos para o ponto. O que é uma aquisição? O procedimento pelo qual a administração pública, aqui ponho em verde por essa salvedade que eu fiz
na slide anterior, vocês não são funcionários públicos, mas não faz mal continuar a tratar ou seguir os procedimentos da administração pública, com alguns ajustes e simplificações que sejam precisos para a gestão da AED, dos contratos. Então, o processo pelo qual a administração pública obtém bens, serviços ou obras necessários ao desempenho das suas funções, seguindo os procedimentos e princípios estabelecidos na legislação. E por que é importante? Quais são os objetivos de uma aquisição íntegra? Por que é importante fazer uma aquisição e proteção e contratação íntegra? Primeiro, protege os interesses públicos, ou neste caso da ED, da gestão de bacia, garantindo o uso eficiente de fundos, prevenindo a corrupção, promovendo a concorrência justa e sustentável dentro dos fornecedores. Também se escolhem fornecedores que ofereçam as melhores condições em termos de relação, preço e qualidade dos produtos ou dos serviços. Também se minimizam os riscos, entre outros riscos, porque riscos de um contrato não executado, de um provedor não estar à altura do pedido, etc. Mas também os riscos da reputação da própria ED, que pode estar em problemas graves por causa de ter escolhido um provedor que não está a responder no que se esperava. Então, vamos aqui falar de quatro pontos fundamentais: os princípios da aquisição íntegra, alguns riscos ou más práticas que podemos ver frequentemente, a importância da segregação de funções no processo e as diferentes modalidades que pode haver numa aquisição. Então, vamos para os princípios. Igualdade de tratamento. É super importante, é muito importante que as situações semelhantes sejam tratadas da mesma forma, enquanto situações diferentes tratadas de maneira distinta. Dizer, provedores que façam o mesmo tipo de serviço devem ser tratados da mesma maneira, e aqueles que façam, que tenham outro nível de volume de negócios, etc., de maneira diferente. Transparência, sabemos que deve ser, a publicação de informação deve ser igual para todos, todos devem ter acesso a essa informação, que deve estar publicada de uma maneira compreensível, clara, e também não só, por exemplo, os termos de referência do que se pide, mas também qual é o processo de seleção, quais são os critérios de seleção, quando é a data limite, qual vai ser a decisão, o critério da decisão final, etc. A proporcionalidade, e aqui vem o tema das modalidades. Se vocês têm que comprar uma coisa simples, não pode se preparar um processo muito complexo que vai ser muito caro para continuar. Se o serviço, o bem é complexo, é difícil de encontrar, então cada modalidade vai ter ou cada aquisição vai ter a sua modalidade com uma proporcionalidade ao serviço, ao bem que vai ser adquirido. E não discriminação. Nenhum provedor, fornecedor pode ser excluído na base da nacionalidade ou critérios que não são justos de acordo com a publicação e a que foi escolhido antes. Riscos de aquisição ou más práticas que têm se visto na literatura são fraude, isso quer dizer que se manipula para que ganhe alguém concreto, conflitos de interesses, alguém que está na seleção e também é sócio, parceiro, tem um interesse na empresa que ganhe, porque recebe alguma coisa, ou porque é dono, ou porque tem alguma relação. Favoritismo e nepotismo, concessão de contratos com base em relações pessoais, ignorando as qualificações do fornecedor, etc. Uso ilegítimo da contratação direta, vamos ver depois que uma das modalidades para certos casos particulares é a contratação direta, que é excepcional. Então, se alguém utiliza essa medida de exceção de uma forma excessiva, então vamos estar com um problema é uma má prática, é um risco. Lowballing é aquele caso no qual o fornecedor apresenta um preço muito baixo para ganhar o contrato, quando ganha o contrato, renegocia e quer aumentar o preço, e o contratista termina, ao final, pagando muito mais do que outro fornecedor. Essas são, digamos, más práticas por parte do fornecedor, mas má prática por parte também do contratista é a divisão de aquisições. Quer dizer que quando algum contrato passa a fasquia orçamental ou a
o limite financeiro para que seja um concurso público, por exemplo. E então, para evitar esse concurso público, então divide em diferentes partes e dá de contratações diretas. Então, isso também é uma má prática que pode levar a uma corrupção. Aqui é um princípio muito importante, que é a segregação de funções. Aqui, principalmente, quando fazemos uma aquisição, deve haver pelo menos dois papéis muito importantes e diferentes. Uma é a pessoa responsável pela aquisição e o segundo papel é o comitê de avaliação. Não pode a mesma pessoa que faz os termos de referência e está liderando a aquisição ser aquela que avalia. E não pode ser quem avalia quem lidere o processo. Então, para a pessoa responsável, uma única pessoa é que tem que assumir essa responsabilidade, desculpem, e o papel não significa, no geral, há algumas instituições, organizações que têm seu comitê de compras, seu comitê de procurement, de aquisições, mas no geral não precisa ser uma posição de trabalho, um posto de trabalho, um cargo formal, senão que apenas uma função e num momento dado, uma pessoa é que está responsável para a aquisição X e num outro momento dado é outra pessoa que está responsável para a aquisição Y. Por outro lado, o comitê de avaliação é um grupo formado para um processo específico de aquisição e é responsável para avaliar as propostas apresentadas pelos fornecedores, no base em critérios previamente estabelecidos, sim? Essa toma de decisão de qual fornecedor deve ser contratado é parte desse comitê. Eles tomam essa decisão. E também, os comitês também são criados para cada aquisição específica, porque não é mesmo comprar um sistema de software, que ou fazer uma obra, etc. Então, as pessoas que integram o comitê têm que ter o conhecimento da matéria da compra que vai ser feita, sim? O número de membros sempre deve ser impar, por causa das votações para assegurar maioria, em caso de não ser unanimidade. Em termos das modalidades, este é um ponto importante. Aqui eu tenho tirado da lei das licitações públicas, mas a literatura traz muito. Virgínia, Sim, Virgínia, perdão. É possível fazer uma pergunta ou tem claro. que aguardar Sim, o sim. final? Temos uma perguntinha, temos para parar as dúvidas um bocadinho mais, mas se não faz mal, pode fazer. Ah, sim. A respeito do último slide, né, nós estamos falando aí de competências necessárias ou no mínimo importantes, né, relacionadas ao desempenho das atividades do comitê. Mas Sim. como eu garantiria isso, tratando de um processo eleitoral, né, porque eu não posso fazer um filtro, se é que me entende, por currículo de conselheiros, né, de membros, né? Uhum. Então, eu pergunto como garantir, né, essa participação, né, com as exigências que estão sendo colocadas. Eu não sei se percebi a pergunta. Falamos aqui de um comitê de avaliação de uma aquisição particular. Não estamos a falar do comitê de bacia hidrográfica. É, Perfeito, hum. Virgínia. É Peço isso? Era desculpas. por aí? Sim, Ok, sim, peço ok, desculpas. ok, ok. Não, Ok, estou tranquilo. obrigado. Não, Tá. obrigada porque... Virgínia, Sim, Sandra, Bom dia. talvez para colaborar, no caso de comitê, você quer dizer comissão de avaliação da entidade delegatária, seria isso, né? comissão de avaliação, não precisamente, é comissão de avaliação de um processo particular de aquisição. Vamos dar um É, É de exemplo. contrato, gente. a gente chama comissão um de licitação. contrato. Uhum. Comissão de licitação. Comissão de licitação. Isso. Isso. Então, é isso. Sim, é isso. Obrigado Vamos pelos corrigir esclarecimentos. então. São as regras de gestão. Bom dia. Sim. Eu não estou vendo aqui como levantar a mão, essas coisas. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, adiante. Pode avançar. Tá bom. Eu gostei muito dessa última parte que você frisou aí, comissão de avaliação, comitê de avaliação, essas coisas. É muito importante isso, porque o contrato menor preço tem trazido inúmeros problemas para nós, tá?
menor preço, a empresa lá se dá o menor preço, mas não tem condição de executar o serviço contratado, na maioria das vezes. Essa questão de contratação direta, eu não entendi. Como é que poderia ser feita contratação direta? Isso vamos ver agora, tá bem? No próximo slide. Vamos ver. Desculpa, então. Sim, não, tranquilo, é importante. E para mim também é importante ouvir as suas perguntas, porque também ajudam a ver onde que está o interesse, né? Desculpe, a ver se assim ouvem-me bem. Sim. Sim, estou ouvindo bem. Perfeito. Então, eu dizia, as modalidades dependem de várias coisas, né? Temos como comuns, modalidades comuns de contratação, a concorrência, onde se publica um edital de aquisição e se espera que os concorrentes enviar propostas, claramente com clareza dos termos de referência e toda a informação necessária. A tomada de preços, também se convida um certo número de interessados devidamente cadastrados para enviar propostas. O convite é uma modalidade na qual se convidam pelo menos 3 provedores da área, quando estejam cadastrados ou não, escolhidos, e por alguma razão particular, porque se sabe que eles podem dar aquele serviço. O concurso é uma modalidade aberta que se dá para quando querem contratar trabalho técnico, científico ou artístico. Sim? Então, toda esta parte da legislação, da lei de licitações públicas. Então, aí, claramente, é um resumo. Há muito mais informação, mas só para marcar as diferentes modalidades. As especiais são as compras de bens e serviços com mão de obra exclusiva, contratação direta, e a contratação direta, como eu digo, é especial e é excepcional. E o pregão, que é um sistema que eu não tinha visto com aceitação legal, mas no Brasil tem, agora vou explicar. Aqui vou responder a sua pergunta, colega, não vi o nome, hein? No geral, qual é o primeiro critério para ver qual será a modalidade a aplicar? São fasquias orçamentais, ou limian, tenho escrita a palavra, agora vou ver para aí, financeiras, são aqueles limites do orçamento no qual se sabe que até um certo ponto você pode fazer contratação direta, mas tem que ir mais a contratações mais abertas, mais em aberto. Então, isto constantemente está a atualizar, isto é original da lei, mas não pus atualizado porque isso está constantemente atualizado, então não tem sentido. E aqui também ponho um modelo das linhas de controle que está para contratações diretas, que está naquele documento que eu falei de padronização de aquisições públicas, sim? Então, quero dizer, há muitos recursos, temos pouco tempo para trabalhar, e isso vai agora na parte prática. Vocês vão ter a oportunidade de ver como é que isso se faz na prática, na sua ED, sim? Eu queria só um minutinho para falar do pregão, que é uma modalidade que eu não tinha visto, como eu dizia, na qual a ED, neste caso, publica. Não sei, conhecem já pregão? Bom, não posso ver, infelizmente, quando compartilho o ecrã, não posso ver as suas reações. Mas explico em um minutinho. A ED precisa de computadores, por dizer, então publica numa página web que precisa um computador X e abre a oferta para todos os fornecedores que queiram. No momento dado, simultâneo, o fornecedor A, B e C diz, ok, eu vendo a 3 milhões de reais, whatever, $1.000. E cada um põe o seu preço. Ronda 1. Segunda ronda, abre e cada fornecedor tem que ir descendo o preço, até, afinal, 2, 3, 4 rondas, isso desde o início se marca, é como se fosse um leilão, mas para baixo. Aquele que tem o preço mais baixo é que ganha, mas no momento se faz. Então, é muito simples, muito rápido. Aqui, dúvidas. Mais daquelas que já falamos, se quiserem alguma pergunta, antes de passar à parte prática.
Eu tenho uma pergunta, Uhum, Virgínia, é só uma dúvida. Na parte prática, porque nós que trabalhamos com o Comitê de Bacias no âmbito federal, nós não uhum, trabalhamos com a lei de licitação, a 1433, né? A gente uhum, trabalha com a resolução 122 da ANA. E nessa uhum, resolução 122, ela não tem todas essas modalidades da uhum, 1433. Porém, uhum, quem uhum, trabalha com o comitê estadual, aqui pelo menos a gente uhum, trabalha com os mineiros, aí a gente adota a 1433. uhum, Essas uhum. atividades, elas estão relacionadas à resolução 122 ou é a lei 1433? Só É a uma lei. dúvida. A É a lei, tá lei, bom é a então. lei. Todas Obrigada. são da lei, sim. Todas E são da como eu lei, tá bom, disse, obrigada. voltamos, sim, sim, todas vêm da lei, mas o pregão não está na lei, está noutra resolução. É legal, já está adotado, mas não está na lei de 16, aquele nome que diz, Mas na, 1683. mas na Aquela lei, da Ana inclusive, está. Tá, ela super, foi ok. Já tenho, substituída por eu só fico outra. curiosa a saber se já utilizaram. Como? A 8666 foi substituída por essa que a Sandra falou agora. A 14, como é que é? 133. 14.133. É 1433. Então Isso. tem que ver na lei mais atualizada o que diz. Hum. Sim, sim. A gente aqui na GEVAP também usa a 1473. Sim, é isso. Eu a informação tirei da lei, que é do ano original do ano 93, mas continua sendo atualizada por partes e sim, continua sendo válida, como dizem vocês. Não, Virgínia, Sim, o que a Celina te explicou é o seguinte, a Lei 866, ela não está sim. mais em vigor, ela foi Hum, revogada pela hum, 14.133, hum. tá? Essa que Então eu é digo essa que lei que está em vigor. 14.183, sim, sim, essa me É, quis a dizer, nova lei de desculpa. licitações. Sim, essa que eu disse, quis dizer, desculpa, em 14.183. Tenho confusão dos números. Desculpa. E só uma questão também, posso falar, não sei se tem alguém com a mão levantada, também não Uhum. achei aqui A de gente não pronto. consegue ver. É, não, mas tem em algum lugar, né? Só que eu não estou achando aqui, tem que procurar. E tem a resolução 122 da ANA, né? 122 de Uhum. 2019 da ANA, que foi inspirada na 8666, que vai ser atualizada conforme os preceitos da Lei 14.133, né? No que Uhum. couber. Super, Que foi o que eu perfeito. questionei, Grace, como que a gente vai trabalhar aqui? Se a gente vai trabalhar com a legislação do órgão gestor, né, a resolução 122 ou com a 1433. Aí ela explicou que nós vamos trabalhar com a 1433. Para a gente é muito válido também, porque no âmbito estadual a gente trabalha com ela, sabe? Em relação ao IGAM, os mineiros aqui a gente trabalha com essa legislação, além da portaria também que tem. Eu acho que não conflita, né, Sandra? Eu acho que não conflita a 1433 com a resolução, né? Só a gente ter Só o algumas cuidado mesmo modalidades. exatamente, só a gente ter o cuidado de, no caso específico, né, não sair, né? Isso Precisa mesmo, seguir a resolução 122. isso Isso, mesmo. isso. Eu queria fazer uma salvedade muito importante. Eu disse não que se aplica uma ou outra, eu disse que a formação, esta sessão, esta aula está baseada na 1433. Como a 122 tem particularidades e a Grace e a Ana, as autoridades da ANA, sabem muito melhor quando se aplica, quando e como. Então, é essa diretiva que vocês têm que seguir, essa é a lei aplicável, essas são as instruções que vocês têm que ouvir. Eu digo, aqui nós fizemos uma coisa mais geral para dar conceitos gerais que vocês podem aplicar, mas não podemos nós dizer qual é a legislação que se aplica, sim? Isso é importante porque não quero também que fique que eu disse uma coisa que se diz, não quis dizer, tá bem? Porque não é o meu mandato, né? É importante, é super importante que isso fique muito claro. Então, já estamos prontos para passar à parte prática. O primeiro exercício Tem prático? uma pessoa com mão levantada, o Júlio. Sim, por favor, como não vejo, pode falar. Ok. Bom dia, pessoal. Só para poder complementar, Grace, a gente tinha feito uma consulta à Ana com relação à utilização, né, da 1433 e a 122. Acho que foi respondido até para todas as delegatárias, que justamente o que você falou, como uma não compete com a outra, que a gente poderia estar seguindo ali com a 122, que uma não estava ferindo a outra.
É isso, na verdade não há conflito, né? Mas a gente está trabalhando na revisão para verificar aperfeiçoamentos, né? Que a 14133 trouxe, né? Muito bem. Ok. Se não houver mais perguntas, podemos passar à parte prática. Vocês podem, na plataforma, ir vamos passar as salas as salas, não é, Luiz? Vamos trabalhar por equipas, então vamos passar as salas pequenas, mas antes disso, o recurso para trabalhar está na seção 3. Então, aqui está, formato para atividade 1, sim? Uhum. Quando vão para a sala ou podem descarregar agora, então quando vão para a sala de trabalho, já vão ver. E eu vou explicar qual é o exercício, mas é importante que enquanto eu explico, vocês já tenham o documento, então assim podemos assegurar que vão trabalhar bem com... Desculpa, aí. Bem, ok. Então é assim, este é um exercício igual ao que fizeram na aula passada com respeito à participação. Então, temos a pergunta, temos um slide que fala 4 perguntas para responder sim ou não. E as perguntas são: a organização, neste caso a ED, mais comitê de bacia também é importante, mesmo se o comitê de bacia não tem funções executivas, que o comitê de bacia esteja integrado nessa discussão, porque estas regras de aquisição limpas, íntegras, são importantes para os dois. Então, a organização tem regras claras, definidas com antecipação, que regulam aquisições. E aqui podemos adjuntar o que Grace disse e as colegas da resolução da ANA. Cumprem as resoluções da ANA. 2, segunda pergunta. Ao início do procedimento de aquisição, se tem identificado o gestor de aquisição em comitê de avaliação, comissão de licitação de avaliação, como também se chama. 3, a organização tem definidas as condições requeridas para cada modalidade de aquisição: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, contratação direta, sim ou não? Tem aquelas fasquinhas orçamentais. E a pergunta 4, segundo a sua opinião, é uma pergunta de discussão interna. A organização tem seguido os princípios de igualdade de tratamento, transparência, proporcionalidade e não discriminação? Então, sim ou não, discussão. E a segunda parte do trabalho, temos 20 minutos para as duas slides, para as duas diapositivas. A segunda parte é, com respeito a regras e princípios, quais são os desafios atuais para aplicá-los e quais seriam os benefícios de aplicá-los na sua totalidade, na sua íntegra. E com respeito ao princípio de segregação de funções e modalidades, se é que não se aplica, quais são os desafios atuais para aplicá-lo e também a situação das modalidades, se não se respeita, se se respeita, e quais seriam os benefícios no caso de que se aplique. Tá bem? Alguma pergunta antes de ir para as salas de trabalho do exercício? Eu tenho uma dúvida com relação à segunda pergunta. Quando você fala se já tem definida a comissão, se a gente tem que levar em consideração a fase interna da contratação, na hora que tem definição de estudo técnico preliminar, a solicitação de contratação, a questão de elaboração de termos de referência, ou se já é da parte pós-publicação. Na hora que for fazer a publicação, que a gente tem que pensar para poder responder se sim ou não. Sim, a pergunta vai mais para saber se vocês já dividem, se tem essa segregação de funções. Se tem uma pessoa que faz a parte mais prática, executiva, e tem outro grupo de pessoas que fazem a avaliação. É mais isso, não quando se forma, senão qual é o nível. Tem já isso ou não? É isso. Ah, não, tá, ok. É porque como Tá bem? estava ao início
como estava ao início do procedimento de aquisição, aí eu fiquei nessa dúvida se era no Claro, momento, mas é se tem ou se não tem só. claro, Era o início da pergunta. Uhum, é isso, é isso. Ok, estamos com um bocadinho de atraso, então vamos fazer exercício em 10 minutos, tá bem? Até as 9h55 temos para fazer. Não, são 15 minutos, 15 minutos, tá bem? Até as 9h55 fazemos. Muito obrigada, então já nos vamos. Vemo-nos daqui 15 minutos.